Meus irmãos, Amém. pode se sentar. Glória a Deus. Abra comigo Colossenses 3. Colossenses 3, 1 ao 4. Amém? Todo mundo achou? Estou olhando para cá, meu irmão. Amém. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Pai, nos dê graça nessa noite. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus nesse lugar. Pai, nós queremos receber a Tua palavra, Senhor, nos sustente nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia da minha vida nessa noite, Pai. Usa meus lábios, ó Deus, para a Tua glória, em nome de Jesus. Assim nós choramos e Te agradecemos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, sabe, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Colossos. E como nós já temos estudado lá no Ender, quando nós começamos a estudar sobre essa carta, é maravilhoso saber que entender o que essa igreja estava passando naquele momento. Sabe que essa igreja estava passando por vários momentos difíceis, onde falsos mestres estavam, introduzindo na igreja falsos ensinamentos. Então, Epáfras, do fundador dessa igreja, talvez o pastor daquela igreja, ele vendo aquela situação, ele procura o apóstolo Paulo para saber como ensinar e advertir aquela igreja da palavra de Deus. Talvez tinha alguns homens que chegavam na rede das mulheres, né, pastor? Querendo falar, não, é o Altíssimo, a autoridade só tem um e tal. Talvez os falsos mestres estavam se levantando naquele tempo. Então esse homem, ele vê, queridos, a necessidade de buscar a sã doutrina. Então ele vai até Paulo e começa a falar da situação espiritual daquela igreja. Sabe, ele falou assim: Paulo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo e tal. E Paulo então se sente encorajado a escrever uma carta para essa igreja. Então, do capítulo 1 e 2, a gente vai entender a situação daquela igreja. E no 3, Paulo começa a escrever exatamente o que aquela igreja precisava fazer. Para quê? Para não cair nas falsas doutrinas, para não ser mais direcionado pelos ventos de doutrina, falsos ensinamentos. Então Paulo, ele começa dizendo o seguinte: se você já ressuscitaste com Cristo. Tem alguém que já ressuscitou em Cristo aqui? Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo está falando: gente, você já ressuscitaste com Cristo. Vocês têm uma nova vida, vocês agora têm uma natureza celestial, você tem uma vida em Deus. Então agora o que você precisa fazer? Você precisa buscar as coisas que estão do alto, você precisa pensar nas coisas que são do alto. Agora você precisa entender que você já não é dessa terra, a sua pátria é celestial, a sua pátria está com Deus, a tua morada está em Deus. Então agora o apóstolo Paulo fala: gente, você já ressuscitou, então mude a sua maneira de pensar, busque as coisas celestiais agora, porque essa vida agora ela precisa ser desenvolvida. A vida cristã, gente, ela não é algo que você chega, conhece Jesus, entrega sua vida, aleluia, glória a Deus, então eu já estou salvo e eu não preciso mais fazer nada. Não, o apóstolo Paulo está falando: cara, você recebeu uma nova vida.
Isso nós chamamos do novo nascimento. Você, o seu espírito foi vivificado. Você é uma nova criatura agora. Então essa nova criatura, ela precisa ser alimentada. Ela precisa das coisas celestiais. E tudo isso, o nosso espírito agora, ele precisa ser alimentado por aquilo que vem de Deus e não das coisas que vêm da terra. Se nós formos parar para pensar e olhar lá para fora, gente, nós desanimamos. Se nós formos olhar todo o caos que está acontecendo, se você liga a televisão, meu irmão, você para, você fica doido. Então o apóstolo Paulo está falando, gente, a sua natureza já é diferente. Então aí ele fala, a primeira coisa que eu quero dizer aqui, buscai as coisas que são do alto. Sabe, a Bíblia fala assim, busque primeira coisa o reino de Deus e a sua justiça. Então, buscar as coisas que são do alto, isso fala de prioridade. Quais são as suas prioridades? O que você busca? O que nós temos buscado nesses dias? Sabe, você nasceu de novo, quanto tempo eu e você estamos na igreja e o quanto nós temos buscado as coisas que estão do alto. Direi como? Buscar o quê? Buscar a vontade de Deus. Sabe o que Jesus, gente, ele nos ensina quando ele estava nessa terra? A Bíblia fala que Jesus, a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. A satisfação de Jesus era fazer a vontade do Pai. Então quando nós nascemos de novo, eu e você precisamos agora buscar com toda a nossa força a vontade do nosso Pai. Então a prioridade está ligada em três coisas. A primeira delas é tempo. A segunda dela é recurso. E o terceiro é força. O que eu e você temos gastado o nosso tempo, isso fala de prioridade. No que você tem gastado mais o seu tempo? No seu Facebook? No seu Instagram? No seu videogame? No que? No seu zangueô? O que nós temos gastado o nosso tempo, gente? O que nós temos gastado o nosso tempo a entender a vontade do nosso Pai? O que nós temos gastado o nosso tempo a entender as coisas celestiais? A Bíblia fala que agora a igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Então quer dizer que agora você precisa entender o que é isso. Eu e você precisamos buscar as coisas que vêm do alto. Eu e você precisamos entender as coisas celestiais agora. Eu e você precisamos entender o que são as coisas espirituais. Amém, irmãos? Amém. Não dorme, irmão. Se você dormir, eu vou falar seu nome. Aí depois, as três coisas de prioridade. A segunda dela é recurso. No que você investe os seus recursos. Tem gente que nunca comprou um livro, gente, para ler. Tem gente que nunca acabou de ler um livro. Tem gente que até hoje está 10 anos na igreja e não comprou uma Bíblia, só lê no celular. De nem é pecado? Não, irmão, não estou falando que é pecado. Sabe, mas nós precisamos separar o que é santo do profano. As coisas de Deus a gente não mistura com qualquer coisa. Você está ali no seu celular, se você usa no que, glória a Deus, irmãos. Mas para você fazer o seu devocional com o seu que está aí na mão, chega e-mail, chega notificação de Facebook, disso e daquilo, você sai da Bíblia, já vai no seu Facebook, isso e aquilo, e você não prioriza Deus. Sabe, eu não acho errado a gente ler, eu leio, irmãos. Eu leio a Bíblia no meu celular, mas eu tenho a minha Bíblia própria. Eu invisto o meu tempo na palavra de Deus. Você está entendendo, irmãos? Isso é prioridade. Nós temos que aprender a começar a separar as coisas santas, gente. Não que isso seja pecado, mas nós vamos colocar as coisas santas no devido lugar. Sem mistura. Amém, irmãos? Essa igreja estava vivendo do relativismo. Sabe, a mistura de várias coisas, a opinião de um, a opinião de outro, e não é assim. Não é assim que eu e você devemos caminhar. Não é a nossa opinião que conta, mas é o que a palavra de Deus nos fala. Amém, irmãos? Amém. E a terceira coisa é força. No que nós temos nos esforçado, usado a nossa força para entender as coisas celestiais, para buscar a vontade de Deus para esse tempo, para discernir o que está acontecendo nesse tempo. Porque o coronavírus estourou, tá, e todo mundo na sua casa. Você já parou para pensar nisso? Talvez nesse tempo seja o único jeito das famílias parar dentro de casa.
Talvez isso seja a única maneira da família estar junto e poder orar junto. Você já pensou nisso? Talvez essa é a única maneira do pai, do marido, da esposa olhar nos olhos, dos filhos sentar na mesa e conversar uns com os outros. Você já parou para pensar nisso, irmãos? De nós estarmos juntos. Eu entendo que todo sofrimento ele tem um ensinamento, irmãos. Sabe, em todo sofrimento nós podemos tirar uma coisa boa. Eu falo isso para minha esposa e fica louco comigo. Fala, meu Deus, esse menino só pensa em sofrimento. Não, mas tô brincando. Amém, irmãos? E a outra coisa, ele fala assim, pensai nas coisas que são do alto. Hebreus 3:1, ele fala assim, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Sabe, quando nós vemos tudo isso, a Bíblia fala assim, gente, vocês não estejam ansiosos por coisas alguma, naquilo que você deve comer, naquilo que você deve vestir, naquilo que você deve beber, não esteja ansioso com coisas algumas, mas que as suas orações sejam conhecidas diante do seu Pai. Então a Bíblia está falando, pense nas coisas celestiais. Gente, se você for parar para pensar, eu e você parar para pensar um pouquinho das 3 ministrações que teve antes dessa aqui na igreja, pastora e o irmão Hiratinha, as 3 coisas que estavam falando, as 3 ministrações estavam falando a mesma coisa. Você está entendendo? O que Deus está falando das coisas celestiais, da volta de Cristo, de nós entendemos o propósito de Deus para nossas vidas. Amém, irmãos? Deus, Ele quer nesse tempo que nós venhamos buscar e pensar nas coisas que estão do alto. Começar a pensar, meu Deus, será como que vai ser lá? Meu Deus, será como que vai ser a nova cidade de Jerusalém descendo do alto? Meu Deus, por isso que a Bíblia fala, a primeira coisa que Deus fala para Josué a entrar em Canaã, Ele fala assim, não afasta o livro da lei, não se afasta de dia e de noite. O que é para fazer? Medita dia e noite. Para quê? Para que tudo que você fizer seja bem sucedido. A Bíblia está falando, pense nas coisas do alto, pense nas coisas do alto. Deus, ele fala assim, nem de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da minha boca. Pão, necessidade do nosso corpo. Aquilo que sai da minha boca, celestial. Irmão, nós precisamos voltar para esse lugar, amém, irmãos? Amém. Buscar as coisas que são do alto nesse tempo. O que você mais tem pensado? O que eu e você mais temos pensado nesses dias, irmãos? O que você mais pensa, da maneira que você pensa, é assim você é. Eu estava conversando com meu filho esses dias, ele falando para mim que o professor dele lá mudou e entrou mais novo. E ele falando comigo, irmãos, e eu ouvindo um monte de coisa assim dentro de mim, e ele falando, pai, mudou o professor e tal, e eu dentro de mim, mudar do sacerdote muda a lei. Então eu falei, meu Deus, aleluia, glória a Deus, numa simples conversa. E foi ministrando meu coração, e eu, jogou e tal. E aí o professor dele falou algo para ele. Falou assim, vocês treinam todo dia e tem um time que é pior que vocês, mas eles ganham. E aí ele falou assim, é porque vocês não têm raça de vitória, de falar, não, nós vamos ganhar e acabou, nós somos ruins, mas nós vamos ganhar. Entendeu? E aí ele falando isso comigo, irmãos, eu falei, meu Deus, é isso. Assim como eu penso, assim eu sou. É isso. E aí eu comecei a falar com ele, falei, aleluia, glória a Deus. Falei, Deus, sabe o que acontece? O seu time é muito bom. Eu fui ver ele jogando, não estou puxando sardinha não, só porque é meu filho, né? Mas o time deles é bom, porque nenhum time que não é bom chega na final, irmão. Que pelo menos que eu entendo, né, irmão? Não chega na final. E esse era ruim, chegava e ganhava ainda. Você está entendendo? Mas é a maneira como eles pensam. E eu falei para ele assim,
Sabe por que vocês perderam? Talvez no outro campeonato que vocês tiverem, ficaram em segundo lugar. Sabe por quê? Porque vocês já entraram derrotados. A maneira que você pensa, a maneira que vocês estavam pensando sobre o outro time. E aquele time é melhor do que nós, aquele time já ganhou de nós, aquele time, aquele cara lá joga melhor do que eu. O seu modo de pensar, ele faz a tua conduta. Como você pensa, assim você andará. Como você pensa, assim você vai ser. Então eu falei para ele, quando você entrar naquele time lá, pelo amor de Deus, pega seu grupinho ali e fala assim, o negócio seguinte aqui, gente, nós vamos pensar agora, ó, aquele time é forte, mas nós somos melhor. Vocês vão entrar com esse pensamento de vitória agora. Se vocês entrar com um pensamento derrotado, é isso que vai acontecer lá. E gente, se nós for parar para pensar, e é isso que tem acontecido nos nossos tempos. O que você pensa de você mesmo? Quem você pensa que você é? A realidade da palavra de Deus no nosso coração, que pensamento é formado dentro de nós agora? Como que eu e você andamos pensando sobre a palavra de Deus que é ministrada no nosso coração e do entendimento que ela traz a nós? E como que é a minha conduta diante da palavra de Deus? Que quando qualquer situação que pensa, Mari falando aqui do testemunho dela, é dessa maneira que nós devemos pensar. Você está entendendo? Puxa vida, sumiu meu dinheiro e agora eu vou ter que fazer 5 dias de zangueiro, irmãos. Olha, agora rapaz, o que eu vou fazer? Qual é o seu pensamento? O que direciona o seu pensamento? Quando acontecem situações, o que vem no nosso pensamento de existência? Eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Qual é o seu pensamento? A Bíblia está falando, cara, busque as coisas celestiais, porque se eu e você buscamos as coisas da terra, nós vamos desanimar-nos. Nós vamos desanimar, porque que tem muitas pessoas desanimadas dentro da igreja. É possível uma pessoa estar dentro da igreja e ela andar desanimado. É possível uma pessoa estar dentro da igreja e ela andar cabisbaixo, sabendo de toda a promessa de Deus, sabendo que agora você é um filho de Deus, sabendo que agora você tem um Pai Celestial, sabendo que todas as coisas agora estão debaixo da autoridade da igreja. Qual é o seu pensamento, irmãos? Qual é o nosso pensamento? E é isso que precisa mudar. Busque as coisas celestiais. Pense nas coisas celestiais. E assim nós andaremos numa conduta. Amém, irmãos? Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Então, algumas perguntas de reflexão. Pense aí, irmãos. Deixa Deus ministrar seu coração. O que ocupa os meus pensamentos no meu dia? O que você mais pensa, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Seja sincero com você mesmo. O que você mais pensa no seu dia? São as coisas celestiais ou na nossa própria vida nessa terra? Ou as preocupações nossas dessa terra? Seja sincero, irmãos. Será que nós pensamos nas coisas agradáveis ou ruins? Será que eu penso em como agradar a Deus no meu dia ou eu penso em outras coisas? Sabe, irmão, quando eu estou trabalhando lá, eu fico ali, às vezes ele fica, charamanda, caramachando, robossô. Deus, como eu posso falar com esse cara? Como que eu posso tocar essas vidas? Deus nos deu uma oportunidade nesse lugar. Deus, toca a vida desse homem, toca a vida daquele. Deus, faça alguma coisa nesse lugar. Oh, Deus, transforma o coração desses homens. A tua palavra diz que os corações dos reis estão nas tuas mãos e o Senhor inclina onde quer. E inclina o coração desses homens à tua vontade. E inclina isso, irmãos. Quando nós começamos a pensar nessas coisas, nós estamos pensando nas coisas celestiais. Qual é o seu pensamento? Será que eu já desangueou? Meu Deus do céu, já é meio-dia. Será que o chefe não veio falar de zangueou ainda? Ai, meu Deus, será que hoje vai ter isso? Meu Deus, pelo amor de Deus, irmãos. Será que isso? Será que aquilo? Será que vai ter o que comer amanhã? Será que eu vou vestir? Ai, meu Deus, eu vou lá na HM ver uma roupa lá em promoção. Meu irmão, tem uma risada nervosa aqui. Será que eu penso em ajudar o meu próximo a conhecer o meu Deus? Qual é o seu pensamento com o nosso próximo? Qual é o seu pensamento na fábrica, irmão? Seja sincero nessa noite.
Sabe, quando eu cheguei naquele lugar, eu falei, Deus, eu não aceito uma situação que eu estou. Deus, usa a minha vida, tem misericórdia de mim aqui, Senhor, usa a minha vida aqui. Tem misericórdia desses homens nesse lugar. Qual é o seu pensamento de levar alguém para Cristo, irmão? Qual é o nosso pensamento de levar alguém para a célula? Qual é o seu pensamento de trazer alguém para a igreja? Qual é o meu pensamento de falar a verdade de Deus para alguém? Qual é o meu pensamento? Qual é o seu pensamento, irmãos? Qual é o seu pensamento, irmão? Meu Deus, está quase dando a hora de eu clicar, aleluia. Vou ver meu Facebook, vou ver quem curtiu minha foto. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, aquela fase eu não passei ainda naquele game. Qual que é o seu pensamento? Qual é o nosso pensamento? Qual é, irmãos? Sinceramente, busque as coisas que são do alto. Pense nas coisas que são do alto. O que nós temos buscado no nosso dia? Qual é a nossa busca no nosso dia, irmãos? É coisa que nós precisamos parar para pensar, irmãos. Como nós estamos conduzindo a nossa vida. Porque se o nosso cristianismo ele só for baseado no domingo e na sexta-feira na célula, irmãos, se nós não saímos desse lugar todo domingo e toda sexta-feira com um sentimento e uma consciência celestial de que agora você é filho de Deus, você faz parte de um reino e que você tem toda a autoridade, todo o poder sobre a sua vida de tocar alguém. E se nós não ter esse pensamento de agora eu sou filho de Deus, agora os meus pensamentos estão em Deus. A Bíblia fala que agora nós temos a mente de Cristo, que é isso, o próprio Espírito Santo habitando dentro de nós, trazendo e nos impulsionando a trazer as coisas celestiais para a terra. Nós temos a mente de Cristo. Os nossos pensamentos precisam estar baseados na vontade do nosso Pai celestial todos os dias, irmãos. Amém? Amém. Vocês estão olhando para mim? Glória a Deus. E a terceira coisa, irmãos, o apóstolo Paulo fala assim: a minha vida está escondido com Cristo. E a pergunta é: escondido em Deus ou de Deus? Nós estamos escondidos em Deus ou de Deus, irmãos? Dinê, mas eu estou dentro da igreja. Será que eu posso me esconder de Deus? Pode. Ou nós estamos escondidos em Deus, dentro, ou de Deus, fora. A palavra de Deus diz em Gênesis 3, 8, 11: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Sabe, eu gosto, irmão, sempre quando Deus ministra algo no meu coração, a primeira coisa que Deus me falou, escondido em Deus. Então quando Deus me dá algo, eu vou na minha Bíblia, eu pego ela, eu vejo aonde essa palavra ela se encontra, essa palavra se encontra a primeira vez na Bíblia. Sabe o que é isso? É voltar no princípio, como Deus vê todas as coisas. Então eu fui lá e falei assim, a palavra escondido, ela aparece a primeira vez em Gênesis. Então o que acontece aqui? Deus ele dá uma ordem a Adão. Deus libera uma palavra sobre a vida de Adão. Sabe o que acontece? A palavra de Deus dentro do coração de Adão já não conduzia a vida dele. A palavra de Deus já não conduzia mais aquele homem, já não tinha efeito dentro daquele homem. E isso fez que ele desobedecesse a palavra de Deus. E sabe, quando a palavra de Deus dentro de nós, ela já não tem lugar, onde nós já não submetemos a palavra de Deus, isso é um lugar perfeito para o diabo. Por isso que a Bíblia fala, não deis lugar ao
ao diabo. Então o que acontece? Quando esse homem ele peca, o pecado nos traz sentimento de culpa. O pecado nos traz sentimento de culpa e nos faz esconder de Deus. Dinei, tem como eu estar dentro da igreja esconder de Deus? Tem. Talvez a igreja seja um ótimo esconderijo para nós esconder de Deus. Então esse homem ele começa a se esconder de Deus. E sabe uma coisa interessante, irmãos? Quando eu começo a ler a Bíblia, eu vejo Deus procurando alguém. Deus então começa a procurar o homem. A palavra de Deus diz em Ezequiel 22, Deus procurando o intercessor. A Bíblia diz assim: e busquei entre eles um homem que tivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa cidade, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Deus está procurando alguém. Deus está procurando um intercessor. Deus está procurando alguém que se coloque na brecha. Deus está procurando alguém. E por que Ele não encontra esses homens e essas mulheres nesse tempo, irmãos? E aí, Deus à procura de alguém que possa confiar. Segundo a Crônicas 16:9 diz assim: porque quanto aos seus olhos, aos olhos do Senhor, passa por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Sabe, Deus procurando alguém para que Ele se possa mostrar forte. Deus procurando alguém que Ele possa usar nesse tempo, para que Ele se mostre forte para uma nação, para uma terra. Aí Ele fala assim: Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus sempre está procurando alguém. E que Ele encontre alguém nesse tempo. Que Deus venha encontrar na nossa geração esses homens e essas mulheres nesse tempo, em nome de Jesus. Que Ele encontre nesse lugar, que a igreja seja o lugar onde Deus venha encontrar essas pessoas. Que a igreja seja um lugar onde Deus encontre esses corações. Amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus. E quando eu leio a Bíblia, irmãos, eu vejo as características. Deus encontrou um homem. Então Deus encontra Davi. A Bíblia diz em Salmos 89:20, ele diz assim: achei a Davi, meu servo. Com meu santo óleo ungi, com ele a minha mão ficará firme, meu braço fortalecerá, o inimigo não importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Davi era um intercessor. Deus se mostrou forte com ele nas guerras, e Davi era o adorador. Essas três características Deus achou no homem. Mas, irmãos, eu não sei como que você lê a sua Bíblia, mas eu leio, eu falo assim: Deus, o que o Senhor achou nesse homem? Você já se perguntou isso, irmãos? O que você achou nesse homem? O que esse homem tinha, gente? Segundo o coração de Deus, isso, Deus era com ele. Eu falo: meu Deus, como? O que esse homem tinha de especial, gente? Achei a Davi. Achei a Davi, o meu servo. Sabe, quando nós vamos ouvir de Davi, a Bíblia fala que Davi buscava o Senhor continuamente. Aí Davi escreve no Salmo 91. Deixa eu ler aqui, irmãos. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então Davi buscava o Senhor continuamente. Então Davi nomeia um lugar, o esconderijo do Altíssimo. Davi, ele estava continuamente na presença de Deus. Então Deus, ele pôde achar esse homem disponível, tudo aquilo que ele tinha para fazer na vida de Davi. Tudo aquilo que Deus tinha para fazer na vida daquele homem, Deus achou a Davi. Sabe por quê? Davi se escondeu em Deus. Você quer ser achado por Deus? Se esconda em Deus. Não se esconda de Deus. Se esconda em Deus. A Bíblia o apóstolo Paulo está falando: a sua vida está escondida em Cristo. Você quer achar a sua verdadeira vida? Busque a Cristo. A nossa vida está dentro de Cristo. A nossa vida está dentro dele. Então,
Aí ele fala assim: a sombra do Onipotente descansará. Sabe, quando eu leio isso, a sombra do Onipotente, eu creio que não é um lugar físico, irmãos. Sabe, a Bíblia fala, Jesus ele falando assim: cara, quando você orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta, que o Pai que te vê te recompensará. E eu creio também que esse também não é um lugar físico. Sabe, porque se for um quarto, irmão, e quem não tem casa? Fala, meu Deus, eu nunca vou poder orar, não tem nem quarto, não tem nem porta na minha casa. Eu creio que isso, Jesus ele não está falando de lugar físico. Aleluia. Porque o seu quarto pode ser a praia, o seu quarto pode ser a igreja, o seu quarto pode ser o seu carro. Eu conheci um irmão que orava dentro do banheiro, irmão. O seu quarto, eu creio que ele não está falando de lugar físico, mas um lugar onde você encontra um lugar secreto. Um lugar onde você pode fechar todas as coisas e o barulho do mundo não interferir mais no seu relacionamento com Deus. Um lugar onde você pode ouvir o seu Pai Celestial falar no teu coração. Um lugar que não tem distração, um lugar que nada pode te roubar você daquele lugar. Escondido em Deus, na sombra do Onipotente descansará. A palavra de Deus fala assim, Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. E depois ele completa dizendo assim: e assim, você fazendo isso, você encontrará descanso para vossas almas. Se o descanso, irmãos, se eu vou encontrar o descanso, então quer dizer que ele não está acessível de uma maneira fácil. Para aquele que não tem entendimento de Cristo, ele possa achá-lo. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Se eu vou encontrar o descanso, quer dizer que ele está escondido. E às vezes, irmão, nós estamos achando que o descanso está em nós faltar 2 dias no serviço, aleluia, glória a Deus, né? Porque eu estou com preguiça hoje, eu não vou trabalhar, estou com isso, estou com aquilo, vou ficar em casa, vou descansar, glória a Deus. E às vezes, irmão, a gente dorme e acorda cansado. Não é verdade, irmão? Porque o cansaço às vezes não é físico. O cansaço está e nós não está escondido em Cristo. Nós não está nesse lugar escondido nele. Então esse lugar escondido na sombra do Onipotente não é um lugar físico, mas uma pessoa a ser conhecida. Uma pessoa a ser conhecida. É isso que traz alívio e descanso para as nossas almas. Sabe, tantas preocupações com isso, com aquilo, com isso, com aquilo, irmãos. E Deus está falando: esconda em mim. Esconda em mim nesse tempo. Sabe, quando eu estava meditando nisso, irmãos, hoje eu estava aqui na igreja, Deus começou a falar algumas coisas comigo. Eu falando com o pastor antes do culto, eu falando assim: pastor, é legal que a gente tá lendo a Bíblia, parece um quebra-cabeça, os negócios vêm encaixando assim e tal. Aí o pastor falou ali, eu falei: meu Deus, aleluia, glória a Deus. E quando as coisas vão encaixando, os versículos vai vir, o quebra-cabeça e tal. E você vê aquela imagem e fala: uau, meu Deus, que maravilhoso, tremendo, Senhor. E sabe, a Bíblia fala que Adão, depois do pecado ele esconde de Deus, porque o sentimento de culpa veio sobre ele. Meu Deus, o que eu fiz? Eu pequei, e agora? Então o pecado nos leva no lugar de trevas, nos leva no lugar onde nosso entendimento ele é escurecido e nós não conseguimos mais ver a glória de Deus, a luz da glória de Deus. A palavra de Deus diz que todos pecaram, está destituído da glória de Deus. O que é isso? Que todos nós pecamos e nós estávamos separados da luz, da glória do nosso Pai Celestial. Aí, irmão, eu comecei a pensar nisso, eu falei: meu Deus, peraí. A Bíblia fala que naquele dia, no dia da crucificação, na hora sexta, meio-dia, toda a terra entenebreceu. Toda a terra teve trevas. Naquele dia da crucificação de Jesus, toda a terra ficou em trevas. Agora entenda. Toda a terra estava em trevas. Todas as trevas do mundo estavam sobre Jesus. E estava vindo sobre Jesus.
E aí quando a gente vai ler Marcos fala algo impressionante. Marcos fala, Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, quando eu li isso, eu falei assim, peraí, Jesus, o Senhor é Deus, esse sentimento não é do Senhor, porque o Senhor conhece o Deus Pai Celestial. O Senhor não teria um sentimento desse que Deus te abandonou. O Senhor não teria um sentimento desse que o Pai Celestial te abandonou, porque Ele não faz isso. Agora, quando nós vemos para a cruz do Calvário, nós olhamos para a cruz do Calvário. A cruz do Calvário é o ato literalmente intercessório que alguém pudesse fazer nessa terra. Então, se é um ato intercessório, de quem era o sentimento? Jesus estava levando sobre si o pecado de quem? Jesus estava levando sobre si as trevas de quem? Aleluia! Irmão, e quando eu estava ali, eu falei, meu Deus, eram os meus sentimentos de abandono. Quando nós pecamos, o sentimento de culpa e de abandono vem sobre nós. Deus não está mais comigo, Deus está longe, Deus não está mais aqui, Deus foi embora. E naquele momento, Jesus brada da cruz, por que o Senhor me abandonou? E esse sentimento estava sendo gravado naquela cruz. E agora, meu irmão, qual é o seu pensamento, irmão? Entenda, pelo amor de Deus, nós precisamos entender isso nesse tempo. O nosso sentimento de orfandade, ele foi embora, não era para mais estar aqui. A palavra de Deus fala que as trevas estavam sobre ele, os nossos pecados estavam sobre ele. Então o pecado já não está sobre a terra. Aí Isaías fala assim, Isaías 6, ele fala assim, toda a terra está cheia da sua glória. Sabe por quê? Naquele momento, toda a terra se escureceu. Ei, cadê? Vem aqui, Mário. Vem aqui, Gabriel, fica aqui. Aí, olha para lá. Isso. Jesus na cruz. Vai, Jesus, faz um crucifixo aí. Aleluia. Jesus na cruz. Meio-dia, houve trevas sobre toda a terra. A glória de Deus estava sobre Jesus naquele momento, certo? Os nossos pecados estavam sobre Jesus. As trevas estavam vindo sobre ele naquele momento. E o sentimento de abandono veio. Naquele momento intercessório. Então o que acontece? Naquele momento todas as nossas trevas foi sobre ele, todos os nossos pecados estavam sobre ele. Mas aí Isaías fala assim, que o povo que jazia em trevas, viu uma grandiosa luz da glória de Deus. Naquele momento a glória estava saindo do lugar e vindo para outro. Naquele momento o povo que jazia em trevas estava mortos nos seus pecados. A glória iluminou aquele povo que jazia em trevas. Se eu e você não entendemos isso nesse tempo, nós estávamos em trevas. A luz, a glória da luz do Senhor veio sobre nós. Saiu de alguém e veio sobre nós. Obrigado, atores. Nós temos que entender isso, irmãos. Porque se nós entendemos isso, fica fácil nós buscar as coisas celestiais. Se nós entendemos isso, que os nossos sentimentos estavam sobre aquela cruz. Se nós entendemos isso, a palavra de Deus fala em Apocalipse. Ele fala, sabe o quê? Que aquele dia, na Nova Jerusalém, João descrevendo a Nova Jerusalém, ele falou, cara, naquele dia não vai ter mais sol, não vai ter mais lua, não vai ter mais nada, sabe por quê? A luz da glória do Pai Celestial vai iluminar vocês. E o Cordeiro será as vossas lâmpadas. O povo que jazia em trevas viu uma grandiosa luz. Quando que ele viu isso, irmãos? Quando que ele viu isso, irmãos? Então, quando nós entendemos isso, cara, que você já foi iluminado pela glória de Deus. Aí Isaías fala assim, a terra está cheia
A terra está cheia, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra, irmãos, toda a terra está cheia da glória de Deus. Jesus já levou as trevas, Jesus já levou os pecados. Direi então, por que todo mundo ainda não viu a glória de Deus? Porque tem as suas escolhas. João falando e descrevendo o Espírito Santo, ele falou assim, ele vai vir convencer o mundo do pecado, porque não crê em Deus, do pecado. Ele não falou dos pecados, porque quando você crê em Deus, a luz da glória do Senhor vem sobre ti. Aí Abacuque fala, Isaías já falou, toda a terra está cheia da sua glória. Mas aí, o que nós precisamos entender? A igreja não precisa só entender que a terra está cheia da glória do Senhor. Abacuque fala, vai chegar a um tempo que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Então, aqueles que jaziam em trevas, os nossos amigos da fábrica, eles não conhecem Jesus. Então, quando eu e você apresentamos Jesus para eles, eles têm o conhecimento da glória. Sabe que é a glória do Senhor? A cruz do Calvário. Então, quando eles têm o conhecimento, a igreja precisa conhecer a glória de Deus. Não saber apenas que toda a terra está cheia da sua glória, mas chegar ao conhecimento da glória de Deus. É o conhecimento que nos liberta, é o conhecimento daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, irmão, que vai nos levar nesse sentimento de busca todos os dias, de busca contínua pelo nosso Deus, de fome e sede pelo nosso Deus, de conhecer a Ele na plenitude. A Bíblia fala, cara, que a palavra de Deus habite ricamente dentro de vós. Meu irmão, quando nós entendemos isso, que nós estávamos mortos no nosso pecado, mas agora nós já ressuscitamos. Agora, cara, você precisa, eu e você precisamos viver uma vida digna de agradar o nosso Deus. A cada dia. Em nome de Jesus. A sua vida está escondida em Cristo. A sua vida está escondida dentro de Cristo. Sabe, a palavra de Deus fala que a sabedoria e a ciência está escondida em Cristo. Colossenses está dizendo. Uma coisa interessante, irmão. No Antigo Testamento, dentro da Arca da Aliança, tinha algumas coisas ali dentro. E uma delas era o maná. Jesus dizendo para alguma igreja em Apocalipse, ele dizendo assim, ó, aqueles que vencer será sustentado do maná escondido. Sabe, irmãos, quando aquele povo estava ali com aquela Arca da Aliança, aqueles levitas carregando aquela Arca da Aliança, quem via ela, irmãos? Quem via aquela arca vindo, ele não conseguia ver o que estava dentro. Ele não conseguia. Sabe, se a gente andar só na superfície de só ver aquilo que Jesus está fazendo, irmão, nada vai acontecer. Mas sabe, para aquele povo querer encontrar alguma coisa, eles tinham que olhar para dentro, eles tinham que saber o que tinha lá dentro. Como que nós estamos andando com Cristo? Será que nós só estamos vendo Ele? Aleluia, glória a Deus. A Arca da Aliança está vindo, mas o que está dentro? Então, quando nós entramos nesse ambiente por meio da oração, o Espírito Santo pode nos levar na nossa verdadeira vida que está escondida em Cristo. A vida que está dentro de Cristo. A vida que está dentro dele, a nossa verdadeira vida. E essa precisa ser a consciência nossa nesse tempo, irmãos. Que você está escondido nele, que você faz parte dele, você é o corpo dele, irmãos. Eu não sei como que isso chega no seu coração, irmão, mas eu fiquei louco. Eu fiquei doido, irmão. Esse dia eu tava falando minha história aí, algumas experiências que eu tinha com Deus. Irmão, é maravilhoso. Então, quando você encontra esse lugar dentro dele, onde você tem escondido nesses dias? Aonde nós vamos nos esconder nesses dias, irmãos? Aonde nós vamos nos esconder nesses dias? Ou nós escondemos do coronavírus, ou nós escondemos em Cristo.
Ou nós escondemos de todas as situações que estão acontecendo, ou nós escondemos nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique de pé comigo, irmãos. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Sabe, esse dia eu comecei a pensar nisso, irmão, por uma situação que aconteceu na minha vida. Eu tava muito esquisito, irmão, tava muito bolachudo, sei lá, tava chato. E aí eu procurei o pastor, né, entramos ali, eu falei, pastor, eu tô muito esquisito, cara. Sei lá o que tá acontecendo comigo, velho. Tem situação que é pra mim tá alegre, eu tô triste. Tem situações que é pra mim estar ali e tal, mas cara, minha cabeça tá longe, eu tô esquisito. Sabe, parece que tem uma crise dentro de mim. Eu falei, não sei se é todo ministro ou filho de Deus que fica assim. Sabe, uma crise dentro de mim, uma tristeza. Aí o pastor falou algo, irmão, que eu saí dali. Falou, Dinei, às vezes situações acontecem para que nós venhamos nos esconder em Deus. Sabe que situações que tem acontecido na sua vida, irmãos? Para onde você vai? Quando você briga com seu marido, você diz, para onde você vai? Você pega o carro, vai longe, depois parar a cabeça, cara, entra em Deus. Se as nossas situações difíceis, irmão, eles não levam para Deus, meu irmão, Ele vai levar nós para a morte. Toda fonte de vida está no nosso Deus. A Bíblia diz, buscai ao Senhor, seu Deus, e vivei. Sabe, porque situações que parecem, aparentemente, aos nossos olhos é bom, irmão, mas às vezes leva à morte. Mas eu entendo que às vezes situações de aflições que acontecem na nossa vida geram vida. A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo dizendo, ele fala assim, cara, nós temos visto, nós somos como ovelha indo para o matador. Todo dia, dentro de nós gera, sabe, a morte está dentro de nós, mas para que vocês tenham vida. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou morrendo todos os dias para que você tenha vida. Essas aflições que têm acontecido na minha vida é para que você tenha vida. Sabe, então as aflições que estão sobre nossa vida, as coisas que vêm sobre a nossa vida, é Deus nos chamando para um lugar nele, de um esconderijo nele, para que nós venhamos sair daquele lugar e gerar vidas. E que nesse tempo a igreja venha se esconder em Cristo. Que nesse tempo nós venhamos nos esconder em Deus. As situações estão acontecendo nesse tempo para nós ver esconder em Deus, para que nós venhamos nos esconder nele, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Feche seus olhos comigo.